Alexei Navalny, o líder da oposição ao presidente russo Vladimir Putin, morreu hoje em uma prisão no Ártico. Vamos saber todos os detalhes e também as repercussões com a nossa Cecília Malan. Cecília, vários líderes internacionais já reagiram a essa morte, que é a grande notícia no mundo hoje. Conta pra gente, por favor, o que foi dito pelo governo russo a respeito da causa da morte. Bom dia, Cecília. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Uma notícia bombástica. Navalny, de 47 anos, estava detido numa prisão isolada e coberta de neve a cerca de 65 quilômetros do Círculo Polar Ártico, onde foi condenado a 19 anos sob regime especial. Num comunicado, o Serviço Penitenciário russo afirmou que o opositor se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência quase imediatamente. Ainda segundo o comunicado, a equipe médica foi chamada e passou 30 minutos tentando reanimá-lo sem sucesso. O Kremlin disse que ainda não tem detalhes sobre a causa da morte e que o serviço penitenciário está verificando a situação. O presidente Putin já teria sido informado sobre o caso. Já a assessora de imprensa de Navalny disse que ainda não tem a confirmação sobre a morte e que o advogado dele está a caminho da cidade onde fica a prisão, quase 2.000 quilômetros da capital russa. Navalny alegava que todas as acusações contra ele de extremismo e fraude tinham motivações políticas. É uma notícia que está gerando fortes reações mundo afora. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido disse que Navalny era o maior defensor da democracia na Rússia e que demonstrou grande coragem ao longo da vida. O presidente do Conselho Europeu disse que Navalny lutou pela liberdade e pela democracia. O ministro do Exterior da França disse que a morte de Navalny nos lembra da realidade do regime de Vladimir Putin. O presidente da Letônia, ex-colônia soviética, afirmou que Navalny foi brutalmente assassinado pela Rússia. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2021, Dmitry Muratov, disse que as condições na prisão levaram à morte do opositor e que a sentença de Navalny culminou em um assassinato. E agora há pouco, o presidente da Ucrânia, país invadido pela Rússia há quase 2 anos, disse que era óbvio que Putin estava por trás da morte de Navalny, palavras de Volodymyr Zelensky. É uma tragédia que mancha a história moderna do Estado russo e que acontece às vésperas da eleição presidencial no país. Com o seu maior crítico agora silenciado de vez, Vladimir Putin deve ser reeleito sem grande esforço em março. O ponto alto da carreira política de Alexei Navalny foi em 2013, quando obteve 27% dos votos numa eleição para presidente da Câmara de Moscou, que poucos acreditavam ser livre ou justa. Navalny permaneceu uma pedra no sapato de Putin, denunciava esquemas de corrupção em quase todos os níveis do Estado russo, organizava manifestações anti-governo e, com uma presença eficaz e persistente nas redes sociais, virou a voz de milhares de russos contra a crescente repressão de Vladimir Putin. Por tudo isso, foi preso inúmeras vezes pelo regime. A última vez foi em janeiro de 2021, quando voltou para a terra natal e foi preso ainda no avião, como a gente vê aí nas imagens, depois de ter sido tratado na Alemanha para um envenenamento com uma arma química da era soviética que afeta o sistema nervoso. O Kremlin sempre negou envolvimento na tentativa de assassinato. A saúde vinha piorando. Numa postagem há 2 dias, Navalny disse que tinha acabado de receber um castigo numa cela de punição considerada extremamente fria. Segundo ele, foi a 4ª punição em 2 meses. Em postagens anteriores, ele já tinha reclamado das condições no presídio. Navalny não esperava ser libertado durante a vida de Vladimir Putin. Ele deixa 2 filhos. Camila. Cecília, muito obrigada. Aí você retratou muito bem o tamanho de Alexei Navalny, né? E por isso também o tamanho das repercussões. A gente vai continuar, Cecília, falando sobre isso